Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 200. Isso, chegamos a essa marca de 200 episódios, 200 convidados, né? Não literalmente 200 convidados, porque teve convidados que voltaram já aqui, mas 200 episódios, é uma marca muito boa pra gente, de 5 anos de programa, temos 200 convidados. Eu estou aqui com a Júlia Piton, uma menina que eu conheci através da internet. Ela é um caso muito emblemático de como esse programa aqui funciona, de como as pessoas nesse programa entram e acabam que sendo alvo de histórias muito legais, e a Júlia é um exemplo disso, que ela até ficou assustada quando eu convidei ela, porque a forma que eu conheci ela foi muito aleatória, mas eu queria que você se apresentasse, Júlia, e te agradecer enormemente por você ter aceitado o convite, flexibilizado a sua agenda para poder estar aqui. Isso é muito importante para mim. E é isso, se apresente, fale quem você é e mais uma vez obrigado por estar aqui. Obrigado, Jonathan. Eu queria agradecer o convite também, que foi, como você disse, bem aleatório, mas eu adorei receber esse convite. Eu sou a Júlia, eu tenho 28 anos, sou do interior de São Paulo. Nasci em Campinas, atualmente moro na cidade de Hortolândia e acho que é isso. Campinas, a cidade da minha banda favorita, Rosa do Sarão. Ah, sim. Nossa, eu não sabia que Rosa do Sarão era daqui, tá? Os 4 integrantes são daí. E a banda nasceu aí, né? Também. Nossa, Campinas. Não fazia ideia, mas eu sei que banda é assim. Legal. E, Júlia, eu vou começar te explicando o que é o Plataforma, né? A Plataforma ele é um programa de bate-papo, como eu tinha te falado no convite, e ele tem esse nome não é à toa, né? Plataforma porque é numa plataforma que as coisas acontecem, né? Então, reuniões são feitas numa mesa, que é uma plataforma. Então, é uma forma das pessoas se conectarem e tudo mais. E eu queria conhecer um pouco da sua história, quem é a Júlia, né? Então, eu acho que a gente pode tentar traçar uma linha do tempo. E uma curiosidadezinha, né? Júlia é o nome da minha irmã também, mas o seu nome é só Júlia ou é Ana Júlia? Não, é só Júlia. Júlia, legal. É o nome da minha irmã também. E foi eu que dei o nome dela, porque eu gosto desse nome. Adorei. Júlia. Então eu acho que você pode começar contando quem era a Júlia na infância, na adolescência, o que faz, tal, até chegar esse momento e na medida que você for contando e tiver alguma curiosidade, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Perfeito. Bom, a Júlia era uma criança... É engraçado falar disso, porque assim, eu tenho certos problemas com memórias de infância e adolescência, assim, minha cabeça meio que me sabota nesse sentido. Então, muito do que eu sei da Júlia de criança é o que falam pra mim de como eu era. Então, a minha família sempre comenta muito o quanto eu era uma criança aberta para receber todo mundo, assim, sempre interagia com muitas pessoas, e eu acho que eu tenho um pouco disso até hoje, assim, muito faladeira. Quando eu era criança, eu recebia bronca para parar de falar, então eu era esse tipo de pessoa de, Júlia, por favor, chega, para de falar um pouco. Minhas tias reclamavam um pouco sobre isso. E... ironicamente, minha irmã é assim também, tem 5 anos. Deve ser do nome, então. Eu sempre fui muito alegre, assim, uma criança muito feliz, que tem tempo ruim, sabe? Então, a minha infância foi uma infância de cidade de interior mesmo, só que como Campinas é um pouco região metropolitana, não é aquele interior de São Paulo roça, mas também vivi bastante por ter familiares no interior mais pra dentro, assim. Minha mãe veio do interior de São Paulo um pouco mais pra dentro, longe de regiões metropolitanas, então também vivi um pouco da roça, gosto bastante de fazenda, sítio, essas coisas. E aí sempre fui a bibelozinha da família também, sabe? Então eu sempre fui muito mimada quando eu era criança. Eu sou a neta mais nova mulher, então também tem um pouco disso. E aí eu fui crescendo sempre muito alegre, na adolescência também, sempre muito aberta, sempre fui uma pessoa, como eu disse, que se comunicava muito com as pessoas e se entregava muito para as pessoas com que eu tava por perto, tanto quanto criança e crescendo, assim, eu sempre tive muitos amigos. Então, desde a adolescência, sempre tive muitas amizades por perto, sempre fui uma pessoa que se preocupa com isso e preza por essa questão de amizade. Fui crescendo assim, sendo... e também conforme eu fui crescendo com essa parte de comunicação muito forte, fui pegando um pouco de um perfil meio maternal, sabe? De cuidar das pessoas ao seu redor e se preocupar e ter esse olhar
Então, fui me formando desse jeito, assim. Na minha adolescência, eu tive muitos traumas. Eu passei por situações bem difíceis, assim, eu acabei... Não sei se é tão pesado falar disso, mas é porque marcou muito minha adolescência, então acho que é importante trazer. O meu tio foi assassinado, eu estava presente no dia, foi muito complexo. E aí, a adolescência começou a ficar conturbada, né? Porque eu comecei a crescer já com esses traumas e tentar lidar com isso. E fui ficando de comunicativa, fui perdendo um pouco do que eu tinha quando criança, né? Mas eu sempre fui muito atenta ao que eu tava sentindo, assim, sempre por essa parte de me comunicar, eu nunca guardei as coisas que se passavam comigo, assim. E aí tive esse trauma. Fui uma criança que, desde muito pequena, uma adolescente que desde muito pequena eu tinha problema de ansiedade muito forte e me machucava, mas não de mutilação, era tipo, pernilongo picou e aí eu coçava meu corpo e tal, ia formando feridas. Então, fui crescendo na adolescência, cheia de manchas na perna. Isso também definiu muito de quem eu sou hoje, porque tive o trauma do meu tio, comecei a ter esses problemas e aí você vai crescendo na adolescência querendo, né, ficar bonitinho, ir pra escola, ter aquela coisa mais de cuidado, de, como fala a palavra, de vaidade. Então, comecei também um pouco a me fechar nesse sentido por conta das manchas que eu tinha no meu corpo, cobria meu corpo, então foi uma outra fase conturbada, assim. Então, a minha adolescência, apesar de eu passar por ela tranquilamente, assim, né, entre aspas, porque na época eu não enxergava que tinha esses momentos tão ruins, eu tive muitos traumas, assim. Então, foi definindo muito do que ia acontecer dali pra frente, sabe? Então, tem essa questão, esses traumas que eu tenho, e só que foi com amizades que eu fui conseguindo desconstruir toda essa ideia de ter segurança pra sair de shorts, por exemplo, parar de ter crise de pânico por conta do que eu tinha vivido. Então eu sempre fui me cercando de muitas pessoas boas e que pudessem me ajudar, né? E aí fui crescendo, eu fui uma criança uma adolescente que se interessava muito por biologia, achei que ia virar bióloga, e aí de repente comecei a me envolver em aulas de história, geografia, e pensei, política é minha vida, quero trabalhar com isso. E fui crescendo, tentando me guiar nesse sentido. E eu tenho um tio que é da vida política, e eu me baseava muito nele, assim, tenho. Ele é meu modelo, assim, maior. E aí foi quando eu decidi fazer ciências políticas. E aí eu descobri que ciências políticas não era exatamente o que eu queria. Uma amiga minha começou a fazer um curso de gestão de políticas públicas. Entrei no curso de gestão de políticas públicas, me apaixonei e me formei. E aí chegamos onde eu estou hoje, com esses traumas vindos, com muita história. E aí tem trauma da faculdade também, que a gente vai levando. Mas é isso, assim, sempre tentando ser aquela Júlia pequenininha, bem comunicativa e que transparece o que tá sentindo e que não tem vergonha de assumir seus traumas e não tem medo de falar o quanto é sensível. Acho que tudo que foi acontecendo foi o que eu me tornei hoje, assim, sabe? E acho que é isso, assim, viver aqui em Campinas e também teve o fato de que eu saí de Campinas para ir para São Paulo, né, para capital, para estudar. Então, outra mudança drástica, assim, de vida, de um lugar que é relativamente... Eu digo que Campinas é pequeno, mas é pequeno no sentido de você conhecer o que tenha ao seu alcance, sabe? Então, te traz uma segurança maior. Você sabe onde você tá pisando ali. Você sabe aonde ir, aonde não ir. Você sabe com quem se envolver. Você conhece muita gente na cidade. Onde você vai ter gente conhecida. E aí você vai pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo com 18 anos, novinha. Pra morar sozinha. Tipo, com amigas. Entender, andar de transporte público em São Paulo, que, nossa, meu Deus, parece que é um bicho de 7 cabeças. Então, tem todas essas nuances, assim, né, do que eu passei até hoje. Enfim, acho que é isso. E aí, muito do que eu vivi na faculdade também definiu o que eu sou hoje, assim. Então, passei por no final da graduação, passei por uma depressão muito profunda. E aí, logo em cima disso, veio a pandemia. Então, a gente sabe que foi difícil para todo mundo. E aí, hoje eu me vejo morando sozinha, um pouco distante de todo mundo, porque eu resolvi vir para uma cidade que eu não conheço ninguém. É pertinho de Campinas, então, assim, eu vivo em Campinas com meus amigos e familiares, mas na maioria dos dias eu tô aqui, sozinha, numa cidade, longe dos meus amigos de São Paulo. Olho para tudo isso que eu te disse e falo, caramba, eu passei por tanta coisa e eu tô conseguindo hoje, eu que sou essa pessoa que gosta de conversar, gosta de falar,
lá, vivendo sozinha aqui nesse mundinho, construindo minha casa, tendo minhas coisas. Parece fútil, mas é tão grande perto de tudo que aconteceu, sabe? E é isso, assim. E tô aqui em Hortolândia, que é uma cidade que é do lado de Campinas, mas é bem vibe interior também. Então me sinto super segura, diferente do que eu passava em São Paulo. E eu acho que é isso, assim, não sei. Tentei fazer uma linha do tempo de como eu era lá de criança e o que tô sendo hoje, né? Deu certo. A sua última fala é muito interessante quando você fala que parece fútil. Parece fútil porque a gente vive num mundo muito capitalista e muito consumista, né? Então a gente... Eu já falei isso algumas vezes aqui nesse programa e em outros também, que a gente pontua muito o sucesso ao consumo. Então, se você tá com seus 28 anos e você não tem aquela vida padrão que foi ensinado pra gente, né, de construir uma família, ter um carro, ter uma moto, ou ter alguma coisa, sei lá, ter bens, né, dependendo dos seus objetivos, ser concursado. Aqui em Rio Branco é muito isso, né? Eu sei que em São Paulo os leques de oportunidades são maiores, mas aqui, meu Deus, todo mundo quer ser concursado. Então, quando você não quer, que foi o meu caso, que eu não quis nem fazer faculdade, meu Deus, é um vagabundo, entendeu? Tá fora da curva, um cara, né? É fora da curva. E aí, mais uma vez, eu volto para minha mãe, né? Que é um grande exemplo de pessoa na minha vida. Que ela não colocou nenhuma pressão em cima de mim em relação a isso, né? Minha mãe sempre acreditou em tudo que eu faço, em tudo que eu quis fazer. A mesma coisa ela tá fazendo com meu irmão agora, que meu irmão ele quer ser cozinheiro, né? Ele quer ser chefe de cozinha. Então, a minha mãe nunca falou, mas por que isso? Isso não dá. A minha mãe nunca foi assim. E isso a gente puxou um pouco dela, porque quando eu falei pra minha mãe que eu não queria fazer faculdade, ela falou, tá bom, então vai arrumar um emprego para pelo menos pagar um sorvete para sua namorada, né? Que na época eu namorava. Hoje eu namoro também, mas com outra pessoa. E aí eu fui fazer isso. Uma coisa que eu ia te perguntar, daqui a pouco eu vou te perguntar também sobre a sua faculdade, mas como é que a Júlia lidar com essas mudanças? Eu faço essa pergunta porque você está falando com alguém que lida muito mal com mudanças, né? Eu gosto muito da zona de conforto, eu amo estar onde eu estou, eu não gosto que mexam comigo. Mudanças drásticas, meu Deus, é um parto para eu me adaptar. Mudanças pequenas eu já acho complicado, mas assim, mudanças, quanto maior a mudança, se mexe na minha rotina e tudo mais, é muito difícil lidar. Então é por isso que eu falo que eu não me vejo morando em outro lugar além de Rio Branco, embora eu ache que é uma alternativa, eu acho que é uma opção, mas eu não me imagino, sabe? Então como é que é para você lidar com essas mudanças que você lidou com algumas, né? Com bastante. É muito difícil também, eu sou igual a você, assim, eu gosto de estar no meu conforto. Eu acho que é assim, eu tenho muito medo de mudança e eu enrolo pra ela acontecer, mas na hora que vem, eu encaro, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que eu fico postergando pra não acontecer, pra não ter uma mudança, E aí, na hora que vem, eu falo, tá bom, tá acontecendo, agora eu vou. Sofro um pouquinho, vou lidando, mas não é fácil, assim. É muito difícil. Eu gosto de tudo encaixadinho, tudo perfeitinho no seu lugar. Se eu sinto, tipo, que... sei lá, vou sair da minha rotina, já me incomoda um pouco. Se eu sinto alguma coisa fora do lugar, me incomoda. Então, em questão de mudança, eu tenho que estar muito disposta para que eu me sinta segura para fazer isso, sabe? Então, sei lá, quando eu tava em São Paulo, voltei para casa dos meus pais em Campinas, ia ser uma mudança muito drástica, porque eu fiquei 5 anos morando longe deles, eu ia ter que voltar a viver na rotina deles, conviver com eles. Então, eu fiquei me preparando durante muito tempo, até eu sentir que eu precisava ir. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que encarar essa mudança. A mesma coisa quando eu saí da casa deles e vim morar sozinha. Foi isso, eu me preparei muito pra conseguir que essa mudança aconteça, sabe? Me assustei muito no começo, pensando, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Pra daí ir me adaptando a essa ideia. Mas qualquer tipo de mudança me assusta. Eu tava falando esses dias com a minha amiga que, eu sinto que o nosso grupo de amigos tá diferente, não sei o quê. Tipo, até esses detalhezinhos, sabe? Eu fico incomodada. A gente tem que ser tudo igual, de como era antes, do jeito que era. E não é, né? As coisas fogem do nosso controle. Por que fica mudando as coisas, né? Por que não dá pra ser a mesma coisa? Exato. Por que não continua pra sempre a mesma coisa? Então, é assustador, sim. Mudanças são... E eu acho que a minha depressão vem muito de uma grande mudança que foi o final da faculdade. O final da faculdade é uma mudança de vida muito drástica. E aí eu fui chegando perto e vendo que agora eu não vou ser mais uma universitária estagiária e eu tenho que virar uma adulta definitivamente. Eu acho que veio daí, sabe? Dessa pressão
de uma mudança muito grande que tava pra acontecer e eu não me preparei mentalmente pra isso. Então é bem complicado mesmo. Cara, eu tenho dificuldades com essas mudanças, principalmente também, igual você, principalmente quando são mudanças que eu não tava a fim de fazer, sabe? E assim, não é nem só mudanças de coisas ruins, não, ou de coisas de trabalho, não. Às vezes mudanças que são benéficas pra mim, coisas boas pra mim. E eu acho difícil, assim. Eu lembro que quando eu viajei pela primeira vez pra São Paulo, que eu fui através da empresa que eu trabalho, cara, eu passei uma semana, tipo, tentando segurar, assim, sabe? Tipo, pô, eu vou passar um final de semana fora. Assim, é um misto de sensação. Pô, é muito bom a parada que eu vou viver. Eu nunca tinha entrado num avião, nunca tinha ido no aeroporto da minha cidade, na verdade, que é muito longe também, né? Então eu nunca tinha ido no aeroporto, nunca tinha visto um avião de perto, então eu tava com essa ansiedade, um sentimento bom de querer viver isso, e ao mesmo tempo pensando, caramba, 3 dias fora da minha cidade, assim, não é fora da minha cama, do meu quarto, é fora da minha cidade, fora do meu estado, fora da minha região, eu vou pra uma outra região do Brasil. E aí quando acontece, é tipo você também, quando acontece eu encaro numa boa, eu vivo tudo que tem pra viver, porque tem que viver mesmo, mas dizer que se eu pudesse fazer, e até brinco com os meus amigos, né, eu falo, cara, a tendência é, a cada ano que passa, eu me tornar um cara mais, tipo, uma alma de velho, assim, não sair de casa pra nada. Eu tô num misto. Eu falo isso dos meus amigos e eles ficam, nossa, nada a ver, mas eu tô nesse misto, assim, ainda me decidindo entre a alma de velha e as de jovem. Exato. É muito difícil. Porque eu gosto de sair, assim, eu sou um cara que eu gosto eu sou apaixonado por pagode, né? Então eu gosto de curtir um pagode, só que agora eu tô namorando, né? E eu namoro com uma pessoa que tem filho, então é complicado sair. Então tem que, sabe, adaptar e tudo mais. Então quando a gente sai é um evento. Só que, cara, eu tô amando isso, porque aí eu não tenho que ficar me programando pra sair, eu gasto pouco dinheiro agora, então dá pra fazer outro tipo de coisa e tal. E aí eu fico pensando que, pô, a cada ano que passa, eu vou trabalhar, porque eu já trabalho home office, então eu já não saio de casa para trabalhar. Não, eu só vou trabalhar e gravar podcast e escrever livro, que eu sou escritor também, né? Escrever livro, só. Eu não quero fazer mais nada da minha vida. Eu vivo nesse misto agora porque eu tô meio cansada, meio preguiçosa, assim. E aí eu acho que quando a gente, nossa, se encaixa na sua própria casa, parece que nenhum lugar é bom o suficiente, assim. E aí, só que eu tô tentando me impor limites, assim, porque eu sou uma pessoa muito social, muito, muito, muito. Eu dependo de ter pessoas ao meu redor o tempo inteiro. Então eu fico, é igual você, eu fico a semana inteira trabalhando home office sozinha, só vendo pessoas por vídeo. Chega no final de semana, eu preciso ver um ser humano na minha frente, eu preciso conversar, eu preciso estar próximo. Só que eu quero que todo mundo venha aqui pra casa. Eu não quero sair daqui do meu conforto, sabe? Ao mesmo tempo que é isso. Amo um pagode, tô sempre no pagode o tempo inteiro. É meu rolê favorito. Amo ir pra show. Só que vou respeitar os meus limites. Então, sei lá, sair com os meus amigos. Gente, tô indo. Se me der na telha 1 hora eu quero ir embora, ninguém me segura, entendeu? E aí o bom é que agora todo mundo é adulto, ninguém mais reclama, né? Então, quer ir embora, faz o que você quiser. Porque antes era ficar, não, tem que ficar, não, aquela coisa. Então hoje tô respeitando mais os meus limites, aí pelo menos eu consigo equilibrar. Então eu saio, vejo gente, me cansei disso, volto pra casa. Então tá sendo ótimo agora, eu acho que essa fase, assim. Meu único problema mesmo é a distância com os meus amigos de São Paulo. Fico nessa guerra entre ficar indo de Campinas para São Paulo o tempo inteiro, aí eu canso porque não aguento mais São Paulo, aí eu faço eles virem para cá, então isso é uma questão também, assim. E meus amigos de Campinas, se eles forem ouvir isso, eles vão ficar bravos? Vão, mas eles são muito difíceis aqui. Eu vejo mais meus amigos de fora daqui do que eles, que já estão tudo velho também. Vivo nesse equilíbrio entre casa e rolezinhos, mas eu tô bem cansada mesmo, assim, que parece que a gente vai sempre pro mesmo lugar, faz sempre as mesmas coisas. E é isso, eu gosto de ficar aqui vendo meu futebol, vendo meus vídeos de Casimiro e curtindo a minha casinha. Da hora. Eu também. O meu grupo de amigos também, ele é bem seleto, e aí eu lembro que quando você falou no início que era a pessoa que meio mãezona, né, eu sou esse cara com os meus amigos, meio paizão, assim, de marcar tudo é eu que marco, então, sei lá, vamos fazer um churrasco. Mensalmente a gente tenta fazer um churrasco, né? Porque a gente é um grupo de amigos que cada um mora no extremo da cidade. A gente não conseguiu combinar nisso. Então, um mora numa ponta da cidade, outro mora na outra, então nenhum se combina. Então, pra se ver, é um parto. E aí eu comecei a namorar recentemente, né?
tá com 2 meses só. Então, antes disso, era muito fácil marcar as coisas, né? Agora tá um pouco mais difícil. E aí, quando eu comecei a namorar, o meu outro amigo, William, também começou a namorar logo em seguida. Parece que foi combinado, aí, né? pra conciliar a agenda de mais de uma pessoa já é mais Exatamente. difícil, E aí entrou outras pessoas no rolê. E aí eu tô construindo. Cara, é muita coisa. Eu tô construindo com a minha avó. Então, a casa que a gente mora hoje não dá pra receber pessoas. Na verdade, não dá quase nem pra eu e minha avó morar, quanto vai receber pessoas. Uhum. E aí a gente se encontra na casa do Ítalo, né? Que é um outro amigo nosso. Só que a casa do Ítalo também é apertada, né? Pra receber muita gente. Então a gente passa o mês todo marcando. Então, assim, parece que a casa é minha, porque é eu que marco na casa dele, é eu que falo que cada um tem que levar, é eu que marco o dia e tudo mais. E aí, quando uma situação engraçada que aconteceu agora, que a gente tinha marcado um churrasco para esse mês de julho, e aí quando chegou vésperas do dia, sei lá, numa quinta-feira, o churrasco era pra ser no domingo, e numa quinta-feira, eu falei, e aí, tudo certo pra gente fazer o churrasco na sua casa? Aí ele falou, mano, domingo eu vou quebrar a parede aqui em casa. Nossa. Eu vou passar o dia quebrando parede, porque é o único tempo que eu tenho pra fazer isso, porque ele trabalha, né, de segunda a sábado. Uhum. O único tempo que eu tenho pra fazer é domingo, e a minha mulher já tá puta comigo, porque eu tô só adiando isso. Aí eu falei, legal, porque tu marcou pra quebrar a parede no dia do nosso churrasco. Muito bom isso. Muito legal. Bom, obrigado por ter avisado. Obrigado por ser tão rápido assim o contato, né? Mas é meio que isso. E todos eles também eu acho que eu acostumei mal eles, né? Porque eu até te perguntar isso, como é que é essa relação com seus amigos nesse sentido, porque eles ficam esperando por mim, que eu marque as coisas. Porque se eu não marcar nada, até pra gente entrar no Discord, que é um grupo que a gente tem pra se falar, eu tenho que falar no WhatsApp, gente, Discord. Uhum. Daqui a pouco eu tenho que pegar no colo. Falei, gente, vamos conversar aqui. Não, é 100% isso, assim. Eu sempre fui muito a mãezona do rolê de cuidar de cada detalhe, de organizar, de falar um por um pra entender, de fazer planilha, juro, tipo, a gente ia viajar, eu era responsável por fazer planilha, organizar, fazer cálculo, mandar link, tudo, assim, eu sempre fiz tudo, e foi assim durante um bom tempo. E aí acontecia isso mesmo, tipo, como já tinha sempre eu que fazia, meio que fica nessa dependência, né? Então, a Júlia vai fazer, e não é uma coisa proposital deles pensarem, a Júlia tá fazendo, eu não vou fazer nada. É tipo, é tão natural que de eu assumir esse papel que acabava acontecendo, sabe? Em diversas situações, assim. Hoje deu uma diminuída, porque tem outras pessoas que estão se envolvendo mais também, só que sempre foi assim, essa dependência. E eu gostava, sabe esse sentimento de, tipo, fazer as coisas pelos outros e aí, sei lá, a gente organizava uma viagem, aí dava certo, e aí eu ficava, ai, tá todo mundo feliz, todo mundo deu tudo certo, todo mundo gostou. Então eu gostava desse sentimento de simplesmente ver os meus amigos felizes por eu ter feito alguma coisa pra eles, sabe? E eles sabem disso, eles sabem que eu gosto desse reconhecimento. Então, e eu sou assim pra tudo hoje. Então, eu amo ser anfitriã, eu amo receber as pessoas e preparar minha casa e fazer coisas especiais para as pessoas se sentirem bem. E eles falam até hoje sobre isso, sobre esse cuidado que eu sempre tive. Eu acho que é um traço muito forte que veio da minha mãe. Ela também sempre foi muito a líder, assim, das coisas. E eu peguei isso um pouco dela. Eu acho que isso é personalidade mesmo, sabia? Porque, como você falou, meus amigos, eles já esperam que eu vá marcar alguma coisa. Eles já mandam lá no grupo, e aí, não vai ter churrasco esse mês, não? Aí eu falo, cara, só depende de vocês, velho. Se vocês quiserem que tenha, a gente vai fazer. Não tem problema. E, Júlia, eu queria que você falasse um pouco, para quem não sabe nada, né, sobre essa faculdade, né? Gestão de políticas públicas. O que faz, como atua? Pergunta complexa. Sempre quando alguém pergunta para algum gestor público que faz gestão de políticas públicas, você fica, meu Deus, tem tanta coisa pra te falar. Mas eu acho que o curso de gestão de políticas públicas nada mais é do que uma ciência sociais aplicada, assim. Então a gente vai aprender de tudo um pouco sobre sociedade, sobre economia, sobre gestão pública mesmo, administração pública, entender um pouco como tudo isso se relaciona, sabe? Sim. Muita gente acha que o curso é pra você trabalhar em prefeitura, pra você trabalhar no governo, mas ele é tão amplo, ele traz tanta informação que você consegue hoje trabalhar não somente no setor público, assim, ainda mais com a grande, com tanto que vem crescendo a relação
público-privada, né? Então, cada vez mais as empresas estão se interessando de entender como funciona o mecanismo de um setor público para poder estar ali por perto, para poder entender um pouco sobre as leis que vão ter influência no negócio deles. Então, a gente aprende de tudo um pouco, assim. A gente começa aprendendo ali uma introdução à política para entender mesmo teoria. Então, a gente aprende muito sobre teoria, a gente aprende muito sobre história do Brasil, para saber, né, os erros que não devemos cometer. Então, eu vi um meme esses dias que era: errar um professor por que todos os professores de história são de esquerda? E aí a resposta é porque eles estudaram. Então, é um pouco nesse sentido de ver que de estudar a sociedade, estudar aquilo que já foi feito, para não cometer os mesmos erros, para aprender com isso, ver o que deve ser feito daqui em diante. Então, a gente passa por tudo isso. E assim, a gente aprende estatística, a gente aprende micro e macroeconomia para fazer contas absurdas. Como eu disse, bastante sobre gestão pública, criação de projetos. E aí você consegue ir para onde você quiser para aplicar isso. Hoje eu trabalho num setor privado com educação e tecnologia, mas tenho contato com o setor público. Então, cresceu muito pessoas trabalhando para o setor privado com esse olhar para o público, assim. E aí, óbvio, tem as pessoas que querem trabalhar mesmo no funcionalismo público, querem ser, igual você disse, concursado, querem estar ali dentro da máquina pública para poder ajudar na gestão, na criação de políticas públicas, né? E eu acho que pensar em política pública hoje no Brasil é de suma importância para resolver muitas questões que as pessoas não entendem, né? Não entendem o que é, tipo... Não entende que SUS é uma política pública, não entende que o transporte público é uma política pública, não entende que a aplicação de algumas leis é política pública para mudar a sociedade, para ajudar, para dar esse suporte que realmente o Estado e o governo têm que dar, né? Então, é ter esse olhar mais dinâmico, né? Então, não é só olhar ali para a máquina pública, mas é olhar para o todo e tudo que envolve aquilo. Então, o setor privado se envolve muito com o setor público. Aí tem o terceiro setor também, vai trazer várias experiências de como lidar com projetos em ONG, fazer com que esses projetos também caminhem junto com o setor público para saber como um apoia o outro. Tem crescido muito dentro do IGPP, a gente chama de IGPP, né, que é as siglas do curso. O pessoal que está aprendendo a fazer captação de recursos para ONG, para conseguir fazer com que as ONGs cresçam e tenham cada vez mais visibilidade para o trabalho que elas realizam, que é suprir um pouco do que o setor público não consegue alcançar. Então é um pouco de tudo isso, assim, né? É louco porque quando eu queria fazer ciências sociais, eu não conhecia esse curso. Então, na minha ideia, eu ia fazer ciências sociais para trabalhar com o setor público. Quero fazer ciências sociais para trabalhar com o setor público. Só que ciências sociais é muita pesquisa, é muito entendimento, é uma coisa muito mais teórica, né, hoje. Sim. E aí eu conheci esse curso, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, assim. E aí a gente brinca, né, o meu curso eu fiz na USP, fica num campus mais isolado, que é na zona leste de São Paulo, não é onde é o Butantã, que é o campus da USP, o mais famoso e tudo Sim. mais. E aí a gente fala que os cursos da EASH, né, que é do instituto onde eu fiz o curso, é só pra quem, tipo, não quer ser rico, quer fazer um curso por amor, e é aquilo porque não tem visibilidade, é uma coisa que deveria ter, não tem retorno, então é muito por amor mesmo, assim, você fazer Sim. esse curso, e eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que eu preciso o propósito de estar fazendo esse curso e de estar estudando e de estar entendendo esses mecanismos é muito maior do que qualquer outra coisa que eu poderia querer pra minha vida, assim. Da hora. Eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas que encontraram um curso pra fazer, porque, cara, eu sinceramente, e assim, com toda a humildade do mundo, tá? Não tô dizendo que eu sou uma pessoa hiper evoluída, olha como ele é inteligente, não encontrou nenhum curso pra fazer, não é isso. Até porque eu acho que eu encontrei sim alguns cursos que eu queria fazer. Jornalismo, por exemplo, é o que mais se aproxima do que eu gosto. Só que eu não me sentia e não me sinto hoje, né? Não me sentia lá com 20 anos, que foi quando eu fiz Enem e tal. E não me sinto hoje com 28 também. Me vendo fazendo um curso de 4 anos e tal. O que é um pouco hipócrita da minha parte, porque eu curso teologia, né? Estou no segundo, indo pro 3º semestre. Mas ainda não consegui concluir, porque paro, aí vou viver outras paradas, aí escrevi um livro agora, e aí vou ler outras coisas e tal. Gosto muito, acho muito legal, já trouxe jornalistas aqui que falavam
falaram, né, como conheceram a faculdade e como entraram na faculdade e tal. Eu acho muito legal isso, porque a gente precisa de pessoas, né, nessas áreas, né, tanto na área de comunicação como na área de gestão pública. E gestão pública é uma parada que, aqui em Rio Branco, por exemplo, né, que o setor público é maior do que o privado, é uma questão que eu não entendo, né, eu sou muito leigo no assunto, mas é uma questão que volta e meia eu olho para pessoas que trabalham com isso e vejo o quão ele é imprescindível para algumas coisas que são essenciais. Então é isso que você falou, às vezes a gente não tem a noção de que o asfalto que está passando na nossa rua e o asfalto que não está passando na nossa rua é falta disso, né? Perfeito, é isso mesmo. Aqui onde eu moro, que é periferia, a gente vive com essa realidade constantemente. Então é normal você pedir um Uber e o motorista do Uber te perguntar qual é o caminho melhor de sair daqui, porque é cheio de buraco, é muito buraco, e é muito ruim. E aí passa ano, entra ano e nada muda. Então eu acho muito legal quando alguém conta a história do curso que faz, não pelo lado do que o curso te dá de retorno, né? Que é o dinheiro, né? Que é o prestígio social e tudo mais. Então me dá um pouco de fé na humanidade quando eu escuto esses relatos, assim, de que ainda tem pessoas que estão querendo ser útil na sociedade, não só ganhar dinheiro, né? Sim, é muito raro mesmo. E eu acho que, assim, tem os dois caminhos, tá tudo bem. É o que a gente falou lá no começo, né? A gente vive num mundo muito capitalista e isso mexe com todo mundo. E tá tudo bem você querer escolher um curso porque ele vai te dar dinheiro. Eu só não consigo, sabe? Eu não consigo. Tanto que todas as oportunidades de trabalho que eu tive, que eu vivi, as que eu não via propósito, que eu não via retorno pessoal pra mim, eu não conseguia seguir, sabe? Então, é muito individual isso, é muito... vai de cada um. Tem cursos que eu sei que todo GPPista, quando a gente chega na faculdade, os professores perguntam por que você escolheu o GPP, todo mundo, porque eu quero mudar o mundo. Então, você chega na faculdade, aí você fala, meu Deus, eu quero salvar o Brasil de todos os problemas do universo, e aí você vai minguando e falando, eu não vou conseguir fazer nada, tá tudo cagado, não tem solução, mas você tá ali na luta. Uma hora, algum efeitinho você vai ter. E eu acho que é isso que me brilhou muito os olhos, assim, de ter escolhido esse curso e de ter conseguido concluir também. Que eu te entendo, não é fácil concluir curso, independente do tempo que for. Estudar é muito difícil e ter que lidar com o estudo e lidar com o trabalho ao mesmo tempo, e com a vida social, e com o relacionamento. São muitas coisas para uma pessoa só que a gente tem que lidar, né? Mas é o que tem para hoje, né? Então, é um pouco disso. E aí, eu ia comentar também... Ai, minha cabeça me fugiu o que eu ia falar. Quando eu convido alguém, por exemplo, óbvio, né, que rola identificação, porque tem várias pessoas, pouca gente sabe disso, mas vamos saber agora. Porque tem várias pessoas que eu, no primeiro momento, eu quero convidar. Então eu boto o nome da pessoa no meu bloco de notas, né, que é a minha lista de convidados e tal. Mas aí, com o passar do tempo, o Jonathan muda, né, ele muda constantemente, e aí ele olha para aquela pessoa e fala, não sei se eu quero ainda conversar com essa pessoa. E não é nada pessoal com a pessoa, que muita gente chega para mim e fala, né, indica convidados. Pô, grava com essa pessoa, seria legal se falasse com essa pessoa, porque ela fez tantas coisas e tal. E quando fala que fez tantas coisas, já perco o interesse. Eu falei, eu não quero saber, eu não quero convidar ela pela quantidade de coisas que ela fez. Porque talvez a quantidade de coisas que ela fez não me interessa. E tudo bem, ela pode ser ótimo para ela conversar com outra pessoa em outro podcast, mas não comigo, né? E eu ainda tenho esse poder, digamos assim, entre aspas, né? De poder convidar quem eu quero. Então, enquanto eu tiver esse poder na minha mão, só vou convidar quem eu quero. E aí a gente volta pro cerne de como eu te convidei, né? De quando eu te conheci. Eu te conheci através do Histórias do Preto Certezas. E você não é a primeira também, não, que eu convido vendo histórias de alguém. O Felipão, né, que ele é filmmaker, né, filmmaker não é a palavra, ele é DTV da TNT Esportes. Ele trabalha nos bastidores lá da TNT Esportes. E eu vi ele no Histórias do Vitor Lopes. Ele estava cantando histórias do Vitor Lopes, eu fui lá e convidei ele gravou comigo e tal. Foi muito da hora conversar
com ele. E eu queria que você contasse um pouquinho de como é que é essa relação com o Pedro Certezas, você falasse para quem não conhece, né, quem é o Pedro Certezas, como é que é a sua relação com ele, como é que foi ir pro show dele também, né? Perfeito. Nossa, o Pedro, bom, eu sempre fui muito ligada a futebol, e aí comecei a acompanhar Casimiro, de Casimiro fui indo, cheguei em Pedro Certezas, que é um carioca botafoguense que adora falar merdas e fazer vídeos engraçados sobre futebol na internet. Ele ganhou muita notoriedade o ano passado devido ao insucesso do Botafogo, né? Digamos assim. Então, ele é criador de conteúdo, né? Ele é um criador de conteúdo do Instagram, principalmente, um influencer. E foi assim, através do futebol, que eu conheci ele. E aí ele começou a ter um projeto dele pessoal, de fazer stand-up, que era um sonho dele, de ser humorista e tudo mais. E ele divulgava para poucas pessoas, né? Ele divulga para poucas pessoas, ele divulga dentro do canal dele no Instagram, que é o Panela dos Certezas. Porque como tá sendo um projeto que ele tá treinando ainda, por enquanto ele só tem 10 minutos de show e vai variando um pouco disso, ele não divulgava no Instagram aberto dele. E aí eu tava em São Paulo a trabalho e ele postou no Panela de Certezas: gente, vou estar em São Paulo, tal horário, tal lugar, pra fazer um pouco do meu show. Eu falei, gente, eu não posso perder a chance, porque assim, quando eu gosto de pessoas famosinhas, assim, meu sonho é, tipo, virar amigo das pessoas. Eu falo, gente, eu tenho que virar amigo dessa pessoa. Tem gente que eu olho e falo, nossa, eu ia me dar tão bem você tá na mesa do bar e ficar trocando ideia por horas com essa pessoa. O Pedro é essa pessoa, assim, porque tudo que ele fala me arranca risada, tudo que ele fala eu concordo, tipo, ele é o máximo, assim, pra mim. Eu gosto demais do conteúdo dele, eu gosto demais do jeito que ele se comunica. Eu falei, não posso perder a chance. Convenci um primo meu aí comigo pra eu não ir sozinha. Foi super baratinho. Tipo, eu acho que eu não paguei nem R$20 no ingresso. Era num lugar minúsculo, escondido em São Paulo, que não tinha mais alguns outros comediantes. Eu acho que um ou outro era mais famosinho, o resto era só esses comediantes que estão começando mesmo. Então é uma casa de comédia bem pequena pra esse início. E aí eu falei, não posso perder a chance de conhecer ele. E aí veio um pouco da Júlia, que gosta de ser lembrada, e da Júlia que gosta de fazer as pessoas se sentirem bem. De novo. E eu falei, eu não quero ser uma pessoa que só vai lá, tira uma foto com ele e vai embora. Eu não posso ser essa pessoa. Eu tô tendo a chance de conversar com o Pedro Certezas na minha frente. O que eu posso fazer pra chamar a atenção dele? E aí foi o que eu pensei. Falei, vou levar um presente, né? O que eu posso levar pra chamar a atenção? Não vou levar vou levar coisa do Botafogo? Nossa, ele deve ter vários, não faz sentido. E comecei a pensar nas piadas internas que ele tem dentro desse canal do Instagram dele, que ele são coisas que ele não fala tanto nos stories, mas fala bastante lá. E ele tem uma questão com jacarés. Então ele... Mano, é tão idiota. Quando você fala em voz alta sobre isso, todo mundo fala, tá, os jacarés, o que tem? E é tipo, eu dou tanta risada por ser tão idiota, que eu tenho o humor de quinta série. Mas enfim, o Pedro tem essa graça com ele, que ele fala que o jacaré é uma instituição falida, porque aparecem vídeos do jacaré tendo medo de animais que são menores que eles. Ele brinca com esse negócio de jacaré. Eu falei, vou levar um jacaré pra ele de presente. É isso. Sim. Ele vai amar um jacaré de presente. E aí eu tava a trabalho num hotel lá em São Paulo. E eu fiquei a tarde inteira ligando de loja em loja de brinquedo pra achar um jacaré. Eu falei, se eu fosse no Mercado Livre, entrega full. Tipo, de um dia pro outro não ia chegar. E se eu for no shopping, não achava. Aí eu liguei. Vi diversos tipos de jacaré. Aí eu desisti. Falei, não, vou dar mais um Google. Achei uma loja atrás do hotel que tinha o jacaré perfeito. E aí eu falei, comprei o jacaré. A hora que eu peguei o jacaré na mão, entrei no metrô, eu olhei, mandei um áudio pros meus amigos e falei, gente, eu tô sendo muito idiota, eu tô levando um jacaré de pelúcia pro Pedro Certezas. Tipo assim, como que vocês me apoiaram nessa ideia? Vocês são malucos? Eu tô com muita vergonha, não faz sentido. E o jacaré era grande, assim, eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E aí fomos, assistimos Todas as Pessoas, né? Ele foi a terceira ou quarta pessoa a se apresentar, e aí teve mais algumas pessoas, foi 1h30, eu acho, de show, assim, de todo mundo. Né? Aí eu saí já com medo dele ter ido embora, porque como ele tinha sido, tipo, uma das primeiras pessoas, eu fiquei, meu Deus. Fui direto na saída, perguntei pro cara do caixa, falei, moço, o Pedro Certezas tá aqui ainda, eu preciso falar com ele. E aí ele falou, eu vou verificar pra você. E aí eu fiquei de costas pra uma porta, assim. Aí no que eu fui virar, eu acho que eu fui procurar meu primo, no que eu virei, ele abriu a porta, dei de cara com o Pedro Certezas. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui só por causa de você. Foi a única coisa que eu consegui falar pra ele.
E aí ele me abraçou assim, ele, e aí, não sei o quê. Aí a gente conversou pra caramba, trocamos uma ideia. Na hora que eu dei o presente, ele ficou muito feliz. E isso já engrandeceu a Júlia, que ama agradar as pessoas. E aí eu já fiquei, pronto, agradei em certezas. E trocamos muita ideia, zoei ele de futebol, fiz ele gravar vídeos pros meus amigos. Eu tenho uma amiga e um primo que são também muito fã deles. E aí eu fiquei super feliz. Aí todo mundo que tava na fila falou, nossa, você arrasou, não acredito que você fez isso. Aí ele ficava me abraçando toda hora, ele olhava pro jacaré e me abraçava. Eu falava, ai, gente, realizei um sonho. Tipo, conheci alguém famoso e deu certo e eu vou ser lembrada pra sempre. E aí, às vezes, ele até posta foto no escritório dele, tem o meu jacarezinho, assim, em cima das coisas, junto com as coisas do Botafogo dele. E eu falo, pronto, tipo, cumpri meu objetivo. E aí, foi isso. Várias pessoas vieram me seguir, e aí surgiu você e tô aqui hoje, né? Olha o link aí, olha como é que você veio parar aqui. A Júlia veio parar aqui através do Pedro Certezas, cara. Que eu acho, eu gosto dele também, eu morro de rir de tudo que ele faz. E eu tava nesse grupo também dele. Eu saí por algum motivo que eu não lembro agora. Morro de rir com ele. E cara, eu sou São Paulino, né? Doente. Fanático, assim. Eu tô com a segunda tela aqui vendo o jogo de São Paulo. Mas ano passado, cara, o que eu e meus amigos, né? Não todos, mas eu e o Ítalo, a gente torceu pelo Botafogo, foi coisa de maluco, assim. A gente só não torceu pelo Botafogo quando jogou contra o São Paulo, que não dá. Mas quando o Botafogo pegava qualquer outro time, a gente torcia pro Botafogo. O Tiquinho fazia gol, a gente fazia o sinal do Tiquinho. Cara, a gente torceu muito pelo Botafogo e a gente acompanhava muito, pelo Certeza. E outros influenciadores também que torcem pelo Botafogo, mas o Pedro Certeza era o principal. Então a gente torceu muito pelo Botafogo, cara. E aí eu lembro que foi muito legal, e aí quando o Botafogo não foi campeão, aí foi meio broxante, a gente ficou puto e tal. E aí eu lembro do Pedro Certeza muito mal, cara, e eu fiquei mal por ele também, assim, porque eu, como sou muito doente pelo São Paulo, tô tentando diminuir um pouco a dose, então dizem, né, os mais velhos, que com o passar do tempo a gente vai deixando um pouco esse fanatismo pelo time. Eu espero um pouco, porque... isso também. Porque o meu caso com São Paulo é... Qual que é a sua influência de torcer pro São Paulo? Boa pergunta. E muita gente faz essa pergunta pra mim, que não é do Acre. Meu pai, cara. É fanático pelo São Paulo. E aí eu tenho que explicar que a gente da região norte, a gente não tem ligação com o time local, né? Porque a gente não tem cultura de estádio, a gente não passa jogo do nosso time, de times do Acre na TV, então a gente cresce torcendo para time de fora. Eu torço hoje por um time local, hoje não, desde 2017, pro Atlético Acreano, porque eu fui pro estádio, eu fui atrás, entendeu? Então algumas pessoas torcem, sei lá, pro Rio Branco, né, que é o maior time, tenho que admitir que é o maior time daqui, o maior campeão e tal, chega a dar agonia falar isso. Então tem torcedores que são bem fiéis, tipo assim, bem fiéis mesmo. Inclusive eu tenho amigos que só torcem pro Rio Branco, não tem time de fora. Mas são pouca gente, então a maioria torce, sei lá, eu torço pro Atlético, mas torço pro São Paulo. E isso é no Amazonas, isso é no Pará, né? Isso, talvez no Pará tem Remo e Paysandu, então no Pará é menos, né? Mas tem muito flamenguista lá no Pará, tem muito corintiano também, enfim. Então, eu pensava que, não sei se é isso mesmo, mas Norte e Nordeste tinha mais influência de time carioca. Por isso que eu achei curioso você ser São Paulino. Da Globo Rio, né? Aqui é. Só que assim, quando o São Paulo... É porque eu peguei uma época boa de São Paulo, né? 2005, 2006, 2007, 2008, eu tava crescendo. Então, uma época muito boa. Então, passava muito jogo do São Paulo na TV. E aí, tem uma memóriazinha que o pessoal deixa passar às vezes, que a Band é de São Paulo. E na época o Brasileirão passava na Band também. Então, sei lá, na Globo era Flamengo e Olaria no Campeonato Carioca. Mas na Band tinha São Paulo e Ituano. Entendeu? Então tinha jogos eu lembro muito bem de assistir jogos do Paulistão na Band, jogos do Campeonato Brasileiro também na Band, que eu sinto falta hoje em TV aberta aí, isso, sabe? Num canal passar um jogo e no outro canal passar outro, enfim. Então aí eu cresci assim, tentaram me fazer virar flamenguista, mas não conseguiram, não Graças a Deus. Eu dizia que torcia pro Flamengo pra me enturmar, mas eu não sentia porra nenhuma pelo Flamengo. Até o dia que eu vi o jogo de São Paulo pela primeira vez, e minha mãe era muito fã do Rogério Ceni. Minha mãe também é São Paulina, mas é uma pessoa normal, né? O maior de todos. E aí, a minha mãe era muito fã, e aí eu comecei a assistir os jogos de São Paulo por conta própria, e aí virei São Paulino, cara. Eu virei essa pessoa aqui que fica doente pelo time. Entendo bem. Você virou São Paulino? Foi por conta do meu pai também. E foi isso, né? A gente cresceu numa época muito boa de São Paulo, né? E tem muito disso. Eu acho que
no futebol tem a influência da família, mas o momento que você começa a gostar de futebol, o time que tá ali em alta, você quer, influencia muito também. Então eu peguei muito essa época, meu pai me levava no estádio desde muito cedo, a gente saía de Campinas e ia pro Morumbi direto assistir, e a gente cresceu, eu, meu irmão, meu pai assistia muito o jogo com o melhor amigo dele, assim, então ter essa relação de estar sempre todo mundo junto assistindo o jogo é uma coisa muito afetiva, assim, né, então foi totalmente influência do meu pai. Eu preciso perguntar pro meu pai qual a influência dele, porque o meu avô, o pai dele era bugrino, então sabe que eu não sei a influência do meu pai pra gostar de São Paulo, doideira, mas é isso, cresci indo no estádio, e é o que você falou, hoje ele perdeu um pouco do fanatismo, e agora eu e meu irmão, a gente vive sofrendo um pouco, né? Cara, quando o São Paulo foi campeão ano passado da Copa do Brasil, eu chorei. Tem vídeo lá no meu Instagram. Eu chorei e tal. E aí o pessoal fala, nossa, que besteira chorar por um time. Aí eu falo, cara, eu sei que mas fazer o quê? Eu sinto, deixa eu sentir, não tem o que eu possa fazer. Besteira, é um monte de homem correndo atrás de uma bola. Sim, é isso, é um esporte. Mas não dá pra... eu chorei mais, não foi nem tanto pelo título em si, mas é porque fiz uma chamada de vídeo com meu pai, então a minha relação com meu pai, ela não é muito boa, né? Na verdade, ela não existe, né? A relação com meu pai, ela quase não existe, é muito distante. Então a única coisa que nos une, na verdade são duas coisas. É o São Paulo Futebol Clube e a música, porque meu pai é músico, compositor, cantor e tal, e eu também fui por esse meio da música, por influência dele, então, sei lá, às vezes eu pego uma música nova e aí mando pra ele e tal, pai, essa música que eu peguei o tom aqui e tal, e aí e o São Paulo quando tá jogando, então às vezes o São Paulo tá jogando, ele manda pra mim o vídeo de que tá assistindo, mas é só isso também, e aí ele fez uma chamada de vídeo comigo, né, a gente comemorando o título e tal, e isso me quebrou um pouco por dentro, né, e aí eu vi o meu amigo chorar, eu nem ia chorar, mas eu olhei pro lado do meu amigo tava chorando, e aí eu falei, mano, cara, eu lembro de ir no banheiro, um momento lá de eu ir no banheiro, e eu tremendo, cara, isso nunca tinha acontecido comigo, tremendo, assim, com a mão tremendo e tal, eu não sou muito conhecido aqui em Rio Branco, porque meu podcast, ele é em áudio, né, eu não mostro a cara, mas algumas pessoas me conhecem, e aí lá nesse dia tinha muita gente que me conhecia, então eu me senti famoso. Falei, caramba, eu sou famoso. E aí tinha muita gente querendo falar comigo. E aí depois eu fiquei com essa neura na cabeça, né? Caramba, será que eu fui cuzão com as pessoas? Porque as pessoas chegavam perto de mim e tá bom. E sabe, porque eu tava muito nervoso. Sim, muito tenso, e aí quando acabou o jogo e a gente comemorar, e o pessoal a gente foi tirar foto, pai e tal, e aí eu tive a oportunidade de falar, gente, perdão se eu fui grosso com você, mas é porque eu tava muito nervoso. E aí o presidente da embaixada foi falar comigo e tal, e eu nem sabia que ele era presidente da embaixada, porque trocou, né, de presidente. Eu nem sabia que ele era presidente da embaixada. Aí eu falei, cara, foi mal, você é o presidente da embaixada. Mas foi muito legal, cara. E aí eu fiz 3 promessas, né? Eu prometi que eu ia pagar o número de todas as meninas que eu mandava mensagem quando eu tava bêbado. Não eram muitas, mas era uma ex e mais 2 ficantes. Que era vexatório o que eu passava, de me humilhando para essas meninas. E aí eu prometi também que eu ia parar de comer besteira, tipo hambúrguer, pizza e mais refrigerante, e não cumpri, e ia fazer um Pix solidário durante 1 ano, até setembro, né, que foi quando foi a final da Copa do Brasil. Então a única promessa que eu consegui cumprir foi 2, né, eu apaguei realmente o número das meninas, não falo com mais nenhuma, e o Pix solidário que todo mês eu tô conseguindo fazer, mas o comer besteira eu não tô conseguindo. Não dá, então né? eu tô assim, barganhando com Deus para que, eu tô no saldo, será que não dá pra vir outro título esse ano? Sim. Eu fiz promessa também. Eu fiz uma tatuagem do São Paulo. Eu fiz uma promessa. Eu falei, se esse título vier, eu vou fazer minha tatuagem. E aí eu fiz. E não me arrependo nem um pouco. Ainda falando de São Paulo, você tem um grande ídolo seu? É o Rogério Ceni. Eu ia fazer essa pergunta em seguida. Eu sou completamente apaixonada pelo Rogério Ceni. Eu acho que ele é o maior ídolo do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Eu vivo falando que não aceito o quanto ele foi subestimado como goleiro na carreira dele. Eu acho que se ele não fosse brasileiro, ele teria sido o maior goleiro do mundo, considerado assim. Tudo que ele toca é ouro pra mim. Eu acho ele uma pessoa muito íntegra, um
nossa, gosto demais, assim, da personalidade dele, de como ele trabalha. Tô muito feliz que ele tá super feliz lá no Bahia. Fiquei um pouco triste de como ele foi tratado no São Paulo, né, como técnico e tudo mais. Foi bem complicado, assim. Mas ele é meu maior ídolo, não tem como. Ele é o maior, não, é, assim, surreal. E pra você, do São Paulo? Cara, pra mim é ele também, embora eu tenha um apego muito grande com o Muricy, muito grande. A competição é dura. Não, o Rogério pra mim ele é o maior ídolo do clube e pra mim também ele é. Inclusive eu quero comprar um quadro dele pra colocar no meu quarto quando a gente terminar a casa nova. Fazer um quadro do 100º gol dele de falta no Corinthians. Também vou fazer um quadro do Luciano, né, comemorando aquele gol lá em Itaquera, que é aquela imagem ali lendária. Pelo fato de eu ter pegado o tri brasileiro, né, com o Muricy, e naquela época não tem um grande, além do Rogério, óbvio, né, mas não tem um grande protagonista que nem a gente tem hoje, que é a gente tem o Lucas hoje, a gente tem o Luciano, a gente tem o Caleri. Naquela época era muito diverso, assim, não tinha um protagonista só. Exato. Então ficou muito em cima do Muricy essa figura, né, então tem um grande apego por ele, assim. Mas, sem sombra de dúvidas, cara, pra mim... E hoje, atualmente, o Luciano, cara, eu sou muito fã do Luciano. Muito, eu gosto pra também. mim... Eu cara, até tava comentando com os meus amigos que esse elenco do São Paulo, assim... Nossa, eu tô tão... Sabe, tipo, tão feliz de olhar pro elenco e falar, nossa, eu gosto desses caras. E eu vejo que eles estão gostando de estar jogando ali, sabe? Fazia tempo que eu não sentia isso pelo todo. É isso, Júlia. Cara, te agradecer enormemente por você ter colado aqui. Foi muito bom o nosso papo, foi muito bom te conhecer, né? Porque a gente não se conhecia, a gente só trocava mensagens pelo Instagram, agora a gente se conhece, agora a gente tem um episódio gravado juntos, então a gente já dá pra ter uma intimidade maior. E o final do programa eu sempre costumo dizer que é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, mandar um abraço para quem quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, então como todo bate-papo, as conversas vão para onde tem que ir, e a gente não tem controle. Então, fica à vontade, né? Fale o que você quiser. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Jonathan. Eu acho que agradecer a oportunidade, sempre bom conhecer gente nova, gente interessante, que tá a fim de ouvir. Eu acho que isso que você faz é uma coisa muito legal, de parar para ouvir pessoas que você nem conhece, nem sabe nada sobre a vida, e deve ser muito gratificante para você também, né? Poder conhecer essas pessoas. Então, agradeço muito pelo espaço. Foi muito bom. Eu gosto muito de conversar. Eu acho que você já deve ter percebido. E eu quero mandar um beijo para pessoas muito especiais, específicas, dos meus melhores amigos do Instagram, que eu comentei que eu ia estar aqui. Eu falei, gente, eu vou gravar um podcast hoje, não tô acreditando. Vocês vão ouvir? E aí tá todo mundo me mandando mensagem. Como assim? Explica isso direito. Então, mandando um beijo pros meus melhores amigos do Instagram, que é o lugar que eu mais falo ali, para eles ouvirem logo isso. E obrigada mesmo pelo papo, viu? Eu adorei. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.